Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para as nossas vidas. Sabedoria para enfrentar dificuldades. Tiago, capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus dá sabedoria a quem pede. Sabedoria para solucionarmos os problemas da vida, sabedoria para vivermos uma vida de paciência, sabedoria para superarmos as dificuldades, sabedoria para agirmos de maneira correta. E quem busca a sabedoria divina, quem busca a sabedoria do alto, seguindo os conselhos bíblicos, vai superar os problemas e encontrará a solução para os problemas e também evitará muitos outros. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria, sabedoria para vencer o meu ego, sabedoria para vencer o meu eu. Precisamos pedir a Deus sabedoria para vencermos o pecado. E precisamos então de sabedoria para sermos perseverantes. Precisamos também lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não precisa ir até os confins da terra em busca de sabedoria. Deus está próximo. Não é a capacidade que você tem ou um dia terá que o tornará alguém bem-sucedido. É o que Deus pode fazer por você que lhe dará sucesso. Ele deseja lhe dar sabedoria, tanto nos assuntos seculares quanto nos assuntos espirituais. E além disso, pode tanto aperfeiçoar a inteligência quanto conceder tato e habilidade. Por isso, invista seus talentos na obra, peça sabedoria a Deus e você a receberá. Parábolas de Jesus, página 146. O primeiro tópico, implorando por sabedoria. Estamos nós buscando a verdadeira sabedoria? Estamos nós buscando a sabedoria do alto, a sabedoria divina de todo o coração? Conforme Tiago capítulo 1, verso 5, nós aprendemos então no primeiro tópico que precisamos mais do que o conhecimento humano. Nós precisamos mais do que a sabedoria humana. Precisamos ter uma experiência individual com Deus. Precisamos da sabedoria divina para nos guiar em todas as situações da nossa vida. O conhecimento humano sem a sabedoria divina de nada valerá. Precisamos então ter um relacionamento individual com Deus e colocarmos então em prática os ensinos que recebemos da Sua palavra. Para termos a verdadeira sabedoria que vem do alto, é preciso que coloquemos em prática então os ensinos da palavra de Deus na nossa vida. Só assim nós estaremos adquirindo verdadeira sabedoria. Precisamos mais do que sabedoria humana. Precisamos ter uma experiência real, uma experiência prática com Deus. Só assim nós alcançaremos a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E só podemos receber a sabedoria divina pedindo a Deus e Ele concede a todo o que o pede. Deveríamos confiar muito menos no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer por aquele que crê. O Senhor anseia que você não só se aproxime dele pela fé, mas também esperando grandes coisas de sua parte. O simples hábito de assistir a sermões, sábado após sábado, de ler a Bíblia de ponta a ponta, ou de obter explicação de cada versículo dela, não nos beneficiará nem aqueles que nos ouvem, a menos que apliquemos as verdades da Bíblia à nossa experiência individual. O entendimento, a vontade e as afeições devem ser entregues ao controle da palavra de Deus. Então a obra do Espírito Santo fará com que os preceitos da palavra se tornem os princípios da vida. Ao pedir ajuda a Cristo, honre o seu Salvador ao crer que recebe a sua bênção. Todo o poder, toda a sabedoria estão sob nosso controle. O único ato que temos de fazer é pedir. O segundo tópico, fortalecido pela confiança. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme Provérbios capítulo 3, de 3 a 8,
Aprendemos que devemos considerar a sabedoria de Deus superior à nossa sabedoria. Precisamos considerar a sabedoria de Deus superior à nossa sabedoria e isso nos abençoará, mesmo nos assuntos mais comuns da vida. Precisamos considerar a sabedoria divina superior ao conhecimento humano e isso fortalecerá a nossa confiança em Deus. Eu considero a sabedoria divina superior à sabedoria humana quando eu considero a Deus em todos os meus caminhos, quando busco a sabedoria do alto para todos os assuntos e projetos que vou fazer. Deus é parte principal nos meus projetos. Assim estarei reconhecendo que a sabedoria do alto, a sabedoria divina, é superior à minha sabedoria. Quando reconheço a sabedoria divina como superior à sabedoria humana, não me acharei sábio aos meus próprios olhos. Não darei lugar ao orgulho e nem à vaidade. Reconhecer a sabedoria divina como superior é reconhecer e viver uma vida afastada da prática do mal. Isso será saúde tanto física como espiritual. Seja qual for a posição que ocupemos na vida e o negócio em que estejamos empenhados, devemos sempre ser humildes, reconhecendo a necessidade que temos de assistência. Devemos nos apoiar nos ensinos da Palavra de Deus e reconhecer em todas as coisas a sua providência, abrindo-lhe com franqueza nossa alma em oração. Aprendemos ainda que quando nós dependemos de Deus e de sua sabedoria, não vamos depender tanto de outras pessoas para nos orientar, pois Deus é a melhor fonte, Deus é a fonte original de sabedoria. Em Deus, nós então receberemos o melhor conselho, pois os seres humanos são falhos, podem errar nos seus conselhos, mas Deus jamais falhará. Conforme Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 8, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então nós vemos aqui a diferença de quem coloca a sua confiança no Senhor e daquele que coloca a sua confiança no ser humano. Quando surgirem perplexidades e dificuldades, e as dificuldades confrontarem você, não busque ajuda na humanidade, confie tudo a Deus. O hábito de revelar nossas dificuldades aos outros não só nos enfraquece, mas também não leva força para eles. Essa atitude coloca sobre os ombros deles o peso de nossas enfermidades espirituais e eles não podem trazer alívio para você. Buscamos a força do ser humano errante e finito quando poderíamos ter a força de Deus infalível e infinito. O terceiro tópico, desenvolvendo maior estabilidade. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme Tiago capítulo 1, verso 6, e também conforme Marcos capítulo 11, verso 24, 1 Coríntios 6, de 3 a 5. Nós aprendemos então que devemos cumprir uma condição antes que Deus possa responder à nossa oração. Precisamos pedir com fé e não duvidarmos do poder de Deus. Essa é a condição. Peça a Deus com fé, em nada duvidando, diz Tiago, capítulo 1, verso 6. Então, quando a pessoa pede com fé e vive uma vida pela fé, Deus vai então desenvolvendo a nossa vida espiritual. Assim, ela estará apta para tomar importantes decisões na sua própria vida.
Veremos que estamos desenvolvendo nessa área da vida quando percebermos a nossa dependência total de Deus e não de seres humanos. Quando dependermos de Deus e de sua sabedoria, não vamos depender tanto das outras pessoas para nos orientar, pois Deus é a melhor fonte. E com a ajuda de Cristo, a pessoa começa a entender a vontade de Deus conforme a sua palavra para a sua própria vida. E ela mesma então procura, pela fé em Deus, solucionar os seus problemas. Os irmãos frequentemente chamam esses homens da obra para cuidar de seus pequenos assuntos ou para resolver alguma provação da igreja que eles mesmos podem e devem solucionar. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Muitos esperam que seus ministros lhes tragam a luz de Deus, parecendo pensar que essa é uma maneira mais conveniente, barata e fácil do que a de se darem ao trabalho de procurarem a Deus. Essas pessoas sofrem grande perda. Se seguissem a Cristo diariamente e o tornassem seu guia e conselheiro, poderiam obter um conhecimento claro de sua vontade e assim alcançar uma experiência valiosa. A Bíblia nos diz que aquele que não vive pela fé, aquele que duvida, é semelhante à onda do mar. Nós podemos ver isso em Tiago capítulo 1, verso 6, da última parte. E também podemos ver em Gênesis 49, verso 4, primeira parte. Então, aquele que duvida, aquele que não vive pela fé, é semelhante à onda do mar, é semelhante à água, é levado pelo vento, é uma pessoa sem firmeza, vacilante em suas convicções. Mas nós podemos então evitar isso, podemos evitar de sermos como a água do mar, sermos vacilantes. Precisamos então buscar mais a Deus em oração, precisamos ter mais comunhão com o Senhor e colocar em prática os seus ensinos. A fé da maioria dos cristãos vacilará se negligenciarem constantemente se reunir para comunhão e oração. Tomem a palavra de Cristo como garantia. Jesus não convidou você para ir até Ele? Nunca fale de uma forma desesperada e desanimada. Se você fizer isso, perderá muito. Ao contemplar as aparências e se queixar quando as dificuldades e a pressão chegarem, você revelará ter uma fé doentia e enfraquecida. Fale e haja como se sua fé fosse invencível. O quarto tópico, evitando um coração dividido. Nós aprendemos no quarto tópico, conforme Lucas 18, verso 1 e Tiago 1, 6 e 7, que podemos saber que Deus responderá à nossa oração para alcançarmos sabedoria quando evitamos ter um coração dividido. Lucas 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Lucas nos mostra que devemos perseverar na oração e precisamos evitar um coração dividido e Deus nos responderá. Então devemos perseverar na oração e nunca desfalecer. E Deus nos concederá a sua sabedoria para lidarmos com as situações da vida. Devemos pedir com fé e viver pela fé, conforme Tiago 1, verso 6 e verso 7. Devemos então viver pela fé e pedir a Deus que nos dê mais fé. O justo viverá pela fé. A petição por sabedoria não deve ser uma prece sem sentido, que você esquece assim que a concluiu. Pelo contrário, é uma oração que expressa o forte e sincero desejo que vem do íntimo, o qual brota de uma consciente falta de sabedoria para determinar a vontade de Deus. Após o término da oração, se a resposta não chegar imediatamente, não se canse de esperar, nem se torne instável. Precisamos então viver pela fé. Precisamos pedir sabedoria pela fé e vivermos pela fé. E não ter um coração duvidoso, um coração dividido. O coração dividido
um coração duvidoso nos faz fracassar na fé. Porque devemos evitar uma mente dividida, indecisa, Tiago 1, verso 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então, precisamos evitar um coração e uma mente dividida, indecisa, e precisamos viver pela fé, porque uma mente indecisa, dividida, nos faz fracassar, nos faz desistir de perseverarmos até o fim. Embora afirmem ser cristãos, muitos recebem o molde do mundo e suas afeições não se firmam em Deus. São pessoas indecisas de mente dividida, pois tentam servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ao tentar servir a dois senhores, eles ficam instáveis em todos os seus caminhos e não se pode confiar neles. Então devemos pedir como o salmista Davi: Senhor, me ensina o teu caminho, me ajude a andar na tua verdade. Une meu coração a ti, Senhor. Me ajuda a ser perseverante até o fim. No quinto tópico, relembrando a história de Jacó. No quinto tópico, nós aprendemos então da história de Jacó, a intensidade com que devemos pedir por sabedoria a Deus. E então nós nos lembramos daquele momento em que Jacó lutou com o próprio Deus. E ele disse: eu não te deixarei até que tu me abençoes. A luta de Jacó, a luta da nossa fé, deve ser uma luta com fervor. Devemos ser perseverantes. Devemos então perseverar na busca pela sabedoria divina em nossas vidas. Lutar pela fé, até que alcancemos então a bênção da sabedoria divina em nosso viver. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.